E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Serviço Dicas. Eu sou o Thiago Félix e hoje a gente vai aprender a criar campos usando o Form Layout, certo? A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre criação de campos com o Form Design, mas hoje a gente vai aprender usando o Form Layout. E por que aprender essa outra ferramenta? Primeiro, porque é sempre bom saber as diferentes formas de fazer algo aqui dentro da plataforma, né? E segundo, porque o Form Layout hoje é meio que a maneira padrão da gente criar campos dentro da plataforma. O Form Design está caindo em desuso e provavelmente deve ser descontinuado futuramente, certo? Em alguns anos. Então é bom a gente aprender o Form Layout também, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vou abrir aqui a minha tabela de incidentes. Eu vou abrir duas vezes esse incidente aqui, só para ter uma segunda aba aqui aberta para a gente poder atualizar e ver, beleza? Então, como é que a gente acessa o Form Layout? A gente clica aqui com o botão direito aqui no cabeçalho da página, ou então vem nesse menu de contexto, certo? E Configure Form Layout. Então, basicamente, como é a estrutura aqui do Form Layout? Ele é como se fosse um campo do tipo lista. Então, a gente tem uma lista de itens aqui que a gente está selecionado, certo? Desse outro lado aqui, a gente tem a lista de todos os campos que estão disponíveis para a gente colocar. Então, a gente tem todos esses tipos de campos aqui. Tem alguns campos com referência e tudo mais, certo? Quando tem esse maisinho aqui, é um campo do tipo reference que a gente consegue expandir, certo? Ele aparece essa opção aqui. E aí a gente consegue expandir o campo, certo? Então aqui dentro do meu campo Assign To, né, que é um campo que faz referência à tabela de usuário, eu tenho aqui esses outros campos, certo? E inclusive outros campos de referência. Mas eu posso voltar aqui. E aqui eu voltei para a minha área dos campos de incidente propriamente dito, certo? Então a gente tem essas várias opções de campos. Desse lado são os campos que estão selecionados. Então esses são os campos que estão aparecendo ali na nossa plataforma, certo? E perceba que a gente tem esse split. O split é o que separa entre um lado e outro, certo? Então a gente tem aqui o end split também, que termina a separação, certo? Então aqui que vai dividir ao meio ali a parte da plataforma para ele ficar assim, ó, certo? De um lado ao outro. Se você for ver, o que transfer reason, logo depois vem o split e o channel, né? O que é o contact type. Então, o transfer reason ele não está aqui sendo exibido, certo? Ele está oculto, provavelmente por alguma outra regra. Mas a gente tem o split e aqui, logo depois do split, a gente tem o contact type. Se a gente for olhar aqui, o último item que está exibido antes do split aqui é o configuration item, certo? Então, é justamente o campo que está por aqui. E por fim, quando acaba o nosso split, a gente volta a ter uma linha, uma coluna só. E aqui a gente tem o short description e o description, certo? E tem aqui esse contextual search results, que é quando ele faz alguma pesquisa com base aqui nas descrições, certo? Tá, e aqui, o que que a gente tem, certo? Aqui a gente tem as nossas seções, que eu já falei como a gente cria também ali no Form Design, mas aqui como é que a gente vê essa parte das seções? A gente tem aqui essa área inferior, em que a gente tem as várias seções, certo? Aí a gente pode clicar em criar uma nova seção aqui. E a gente também pode selecionar a view que a gente está, certo? Então, estou na view default, mas a gente tem essas várias outras opções aqui. E para criar um campo, certo? Para criar um campo, a gente simplesmente vem aqui, escreve um nome, por exemplo, campo teste 1, seleciona o tipo, certo? Eu vou deixar como string mesmo. Então, como string, ele tem essa opção, né, do tamanho da string aqui, né? Se é pequeno, se é médio, se é grande ou se é extra grande, certo? Com 4.000 caracteres e tudo mais. Se eu mudar o campo, por exemplo, vou colocar um campo do tipo choice, ele não vai me dar as opções. E um detalhe,
No Form Layout a gente consegue criar as opções ainda no Form Design, certo? No Form Layout a gente não tem essa opção, então depois a gente vai ter que configurar o dicionário diretamente do campo. Mas daqui a pouco a gente mostra como faz isso. Se eu pegar um campo do tipo Reference, por exemplo, também, então ele vai me exibir aqui a tabela que eu vou fazer a referência. Então eu posso digitar, por exemplo, para a tabela sysuser. Uma dica que eu dou, sempre quando vai digitar uma tabela, principalmente se for essas tabelas que tem um nome bem comum, coloca entre o colchete, que aí ele vai achar exatamente a tabela que você está procurando, certo? Então eu poderia criar aqui um campo referência para sysuser. Vou criar aqui um campo só do tipo string, para a gente ver. E aí, outro detalhe que a gente não pode fazer por aqui é que a gente não consegue colocar o nome interno do campo, certo? Da plataforma. Então ele vai ser criado automaticamente com base naquilo que você já definiu aqui. Então eu clico em Add, certo? E aqui ele vai estar na seção principal, certo? Ele não está em uma seção específica, ele está na seção da tabela de incidente mesmo, certo? Então vou clicar em Add, ele vem aqui para o final da nossa seção, certo? Vem como último campo. Então ele vai aqui e vai estar embaixo de description, certo? Se eu salvar, vou fechar, ele até já voltou aqui. Então aqui, campo teste 1, certo? Ele apareceu por aqui. Perceba que o nome foi o campo teste 1, certo? O nome interno. Vou voltar aqui para o meu Form Layout. Acabou que eu nem precisei dessa outra aba, porque ele sempre volta. E aqui eu posso movimentar o meu campo, certo? Eu posso subir ou descer ele de acordo com a minha vontade. Então eu vou colocar ele aqui embaixo do Assign To, certo? Se eu quiser tirar esse campo da exibição, né, não é excluir o campo, é simplesmente não exibir ele, eu posso passar ele para cá. Mas eu vou colocar ele aqui e aí vou salvar ele aqui embaixo do meu Assign To dentro do split. Então agora ele está aqui respeitando a ideia das colunas, certo? Então campo teste 1. Eu vou criar um campo do tipo choice para a gente poder mexer um pouquinho com ele, certo? Teste 2. E ele vai ser do tipo choice. Vou adicionar. Vou colocar ele aqui embaixo do campo teste 1. E vou salvar. Então eu tenho aqui meu campo teste 2. Ele criou um campo aqui do tipo choice sem nenhuma opção. Então, como é que a gente criaria as opções aqui? A gente clica com o botão direito no campo, Show Choice List, e aí a gente criaria uma nova opção, certo? Só selecionaria a tabela, que no caso aqui é incidente. A linguagem, né, a língua que está sendo utilizada, que por padrão é inglês, mas se você estiver usando o plugin de tradução, você pode colocar português brasileiro, que é o PB, certo? Se você tiver português de Portugal, PT. Vou deixar aqui o inglês mesmo. A label é o nome que vai ser exibido, certo? É o nome amigável ao usuário, user friendly, né? Então, pode ser aqui, opção 1, por exemplo. E o value é o valor interno que a plataforma vai ler, é o valor que a gente vai usar dentro dos scripts, certo? Então, vou colocar um, por exemplo, aqui. Sequence é a sequência que ele vai, é a ordem que ele vai aparecer. Então, se a gente tem mais de uma opção, a gente pode querer definir a ordem dela específica de aparecer. Eu vou colocar aqui como 100. E aí, o valor de dependência, a gente já tem um vídeo sobre dependência de campos aqui. Não vou falar sobre isso aqui agora. E temos uma dica também sobre o campo. Então, vou dar um save.
e vou voltar para o nosso incidente. Então agora aqui a gente já tem a opção 1, certo? Então vale a pena aí você explorar os campos, certo? Se o campo ele tem alguma peculiaridade e que não dá para configurar ali direto no Form Layout, você vai ter que configurar, né, direto no dicionário. No caso aqui, por exemplo, a gente usou o Show Choice List, mas a gente pode vir aqui direto em Configure Dictionary. E aí, quando ele carregar, a gente vai ter algumas outras opções de coisas que a gente pode alterar por aqui, certo? O valor default e tudo mais, algumas coisas do campo específico, inclusive aqui nas listas relacionadas a choice, ok? Então é isso aí, pessoal. Até uma próxima.